Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo de analisando empresas, só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, não vou colocar em prateleira nem nada. Na verdade, a ideia do vídeo é até uma questão mais educativa. A gente vai conhecer juntos uma empresa muito interessante, extremamente importante no planeta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de empresas interessantes, já deixa seu like, segue o canal para fortalecer a gente, tá bom? Bora pro vídeo então. Bom galera, a empresa que eu vou trazer hoje, ela chama ASML, e assim como a Applied Materials que eu trouxe em sugestões para março, ela também produz maquinários para outras empresas manufaturarem seus chips e poder comercializá-los. Só que essa empresa aqui tem alguns diferenciais muito interessantes em relação aos seus concorrentes, tá? O primeiro diferencial é que ela é detentora exclusiva da tecnologia de determinadas máquinas, ou seja, ela tem o monopólio de certas máquinas que são imprescindíveis para a fabricação de chips de altíssima tecnologia. Isso significa que toda e qualquer empresa que quiser fazer um chip de altíssima tecnologia, principalmente voltadas para a inteligência artificial, Intel, Google, Tesla, não interessa, ela necessariamente hoje precisa dessa empresa como fornecedora. E óbvio que isso é um diferencial competitivo gigantesco. A gente já vai entrar em detalhes dessa máquina. O segundo ponto importante é que ela não é uma empresa chinesa e ela não é uma empresa americana, ela é uma empresa holandesa. Isso é um ponto muito interessante. É uma empresa que fica um pouco fora desse eixo Estados Unidos-China, ou seja, numa guerra comercial, ela pode talvez não sofrer tanto em relação a taxações, retaliações, e eu digo ela pode não sofrer porque o buraco é bem mais embaixo. Eu vou entrar um pouco em detalhes mais pra frente, mas primeiro bora conhecer esse maquinário aqui. A máquina em questão que a gente está falando é essa aqui que está na foto. Ela é uma máquina de litografia EUV, tá? Litografia é a tecnologia que eles usam para imprimir as informações que eles desejam no chip. E aparentemente a tecnologia deles, que é essa EUV, que é Extreme Ultraviolet, ela consegue fazer isso com uma extrema precisão e num tamanho muito pequeno, que é utilizado para a produção de chips de inteligência artificial. Então, como eu disse, eu arrisco a dizer que é o maquinário mais importante no planeta na atualidade e ela tem números extraordinários, tá? Primeiro número extraordinário é o valor dela. Ela custa uma bagatela de 380 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 2,2 bilhões de reais para instalá-la. Ela pesa em torno de 165 toneladas, que é o peso de 2 aviões de médio porte, e ela precisa de 250 engenheiros trabalhando full time 6 meses para montar ela na fábrica, né? Ou seja, é um maquinário de ponta para empresas de ponta. Essa aqui em questão ela está vendendo para Intel, ela vai produzir para Taiwan Semiconductors, enfim, só as empresas de ponta vão utilizar esse maquinário e como vocês podem ver, ela é extremamente importante. Bom, esse maquinário nos leva ao segundo ponto, que é a questão dela não ser uma empresa americana e ela poderia talvez não sofrer tantas sanções assim como empresas americanas e chinesas sofrem em relação uma a outra. Eu digo poderia porque é óbvio que uma empresa com todo esse poder, toda essa tecnologia ia sofrer uma pressão americana do que ela pode ou não pode fazer com esse maquinário, né? Então, contextualizando, o principal cliente dela é a China, assim como a maioria dos produtores de maquinários e semicondutores, e os Estados Unidos colocou uma série de restrições para a empresa e para a Holanda também do que ela pode vender e da quantidade que ela pode vender para o mercado chinês. É óbvio que os Estados Unidos não quer que uma empresa com esse poder faça negócios com a China e venda tamanha tecnologia para ela, sob o risco dela copiar e também começar a fazer isso, ou até pior, criar uma guerra cibernética e atacar os Estados Unidos, ou até mesmo a Europa. De fato, ela tem um ponto aí, mas no fundo a gente sabe que os Estados Unidos só não quer dividir essa tecnologia, ela quer todo esse poder para ela, né? E por isso que ela fez essas restrições tanto para a empresa como para a Holanda, né? E isso colocou a Holanda e a empresa numa saia justa. Por quê? Do mesma forma que ela quer vender, comercializar e fazer mais dinheiro vendendo para a China, ela também não quer arrumar uma guerra política, né, um desconforto político com os Estados Unidos e desobedecer, né, falando, olha, eu vou vender, não tô nem aí. Ou seja, é um caso extremamente complicado. Eu trouxe algumas matérias aqui, inclusive tem essa chart aqui que ilustra exatamente isso, né? Que hoje os Estados Unidos é a pedra que segura a ASML de negociar com a China e isso pode ser muito prejudicial para a empresa. Nessa matéria em específico, ela traz um pouco do risco da ASML perder de vez o mercado chinês se ela continuar obedecendo os Estados Unidos, o que seria extremamente prejudicial para a empresa e para a Holanda, né? Como a gente pode ver nessa matéria aqui, a China vem evoluindo com seu maquinário
DUV e já existe rumores que no terceiro quarto ela já vai estar começando a fazer os testes de produção desse maquinário, ou seja, existe uma grande chance da SML perder o market share dela na China e pior, a China nem precisar mais dela, o que seria tremendamente ruim para a empresa. Então, como eu disse, é um cenário extremamente complexo, é uma guerra política aí entre os Estados Unidos e a Holanda e a China, né? Como é que isso vai se adequar, mesmo essa empresa tendo um poder absurdo na mão dela. Então, isso é um ponto muito importante em relação à empresa. Bom, entendemos que ela é uma empresa extremamente diferenciada, com monopólio numa tecnologia exclusiva aí na produção de inteligência artificial e que justamente o poder dela traz esses entraves políticos entre a China e Estados Unidos, o que pode dificultar ela, né? E antes que eu me esqueça, eu vou até trazer uma curiosidade bem legal aqui. Eu pensei, se ela é tão importante na produção de chips para inteligência artificial, nada melhor do que perguntar para a inteligência artificial o que ela acha sobre a empresa, qual que é a relação dela para a empresa. E olha que interessante, galera, eu perguntei aqui para o ChatGPT algumas coisas sobre a empresa, se ela conhecia, e ela foi me explicando algumas coisas, e eu perguntei aqui para ela se ela acreditava que sua inteligência foi gerada por uma dessas máquinas da ASML. E olha que bacana a resposta dela. Sim, muito provavelmente, minha inteligência artificial roda em chips avançados e esses chips só existem graças à máquina de litografia da ASML. Modelos como eu exigem muito processadores de ponta, como GPU da NVIDIA, TPUs da Google, que são fabricados usando a tecnologia DUV da ASML. Então, olha a importância dessa empresa. Aí ela me explicou aqui um pouco como é que funciona, a construção e tal, e por fim ela falou, a próxima geração de IA vai depender ainda mais da ASML. A ASML está desenvolvendo um maquinário que é aquele maquinário lá que eu mostrei, que já é de segunda geração, permite chips ainda mais avançados, né? E olha a conclusão dela que interessante. Se não fosse pela ASML, chips como da NVIDIA e da Google não existiriam e eu provavelmente não estaria aqui conversando com você. Dá para entender um pouco do poder que essa empresa tem na mão e as consequências que as sanções e tudo mais podem gerar para o planeta como um todo? É muito interessante tudo isso, galera. Bom, dada essa pincelada geral aí sobre o macro cenário dela, as características, curiosidades da empresa, bora ver algo muito importante para nós investidores, que são os números e ver se faz sentido ou não investir nessa empresa, né? Ela é uma empresa negociada a 267 bilhões, ou seja, bem grande, paga um dividendo de 0,8% e como eu mencionei no começo do vídeo, a China é o mercado principal para a empresa, né? Ela corresponde a uma fatia enorme da receita dela, seguido pela Coreia do Sul e depois dos Estados Unidos, ou seja, é extremamente importante que ela desenrole de algum jeito essa questão aí com os Estados Unidos e com a China, senão ela vai perder muito dinheiro nessa brincadeira aí. Bom, já em relação aos números, a gente pode ver que ela tem um crescimento de receita bem acelerado aqui, ano após ano, já está entregando 30 bilhões, o melhor ano da sua história aqui em 2024. Em termos de custo de mercadoria bem tranquila, ela tem uma margem bruta de em torno de 50%. As outras linhas também muito tranquila e, consequentemente, um lucro líquido crescendo de maneira bem saudável ano após ano. Saiu aqui em 2013, 2014 da casa de 1 bilhão e já está entregando 8,2 bilhões, ou seja, um crescimento bem acelerado e interessante. Em relação ao patrimônio também vem crescendo de maneira bem interessante, ela vem investindo bastante, inclusive em fábricas dentro da China, e ela vem aqui, a gente vê que ela já está com 19 bilhões aqui de patrimônio, bem legal. Dívida líquida também muito interessante, dívida líquida negativa todos os anos, e hoje ela está com impressionantes menos 8 bilhões de dívida líquida, ou seja, ela está montada em muito dinheiro. Em relação ao valuation, a gente está aqui no trimestral e a gente vê que ela tem um valuation um pouco esticado por questões óbvias, né? Ela é uma empresa extraordinária. Mas se a gente comparar com o histórico dela, ela está relativamente descontada, né? 32,8. Em geral, ela é negociada um pouco mais. Ela teve alguns trimestres que foi um pouco menos, mas em geral ela está descontada. Se a gente colocar no anual, né, o 32,8, está um valor descontado em relação aos últimos anos, até 2020, e compatível com outros anos também, ou seja, um valor relativamente saudável. Como eu disse, as margens muito excelentes. Olha que estável, né? Ela não é muito acima, não é muito abaixo. Eu adoro empresas que não oscilam muito os números, porque melhora a nossa previsibilidade do futuro. E o fluxo de caixa livre também crescendo ano após ano, ela já está aqui com 9 bilhões de caixa líquido, ou seja, mais uma daquelas empresas lá que praticamente gabaritaram os números, não tem nenhum problema em relação aos números. Vamos dar uma olhada nos gráficos agora. Já em relação ao gráfico, a gente está aqui no gráfico semanal, sem as nossas linhas,
E a gente vê que ela tem um crescimento acelerado aí, principalmente a partir de 2016, que ela já subiu aqui numa tacada 900% e ao total mais de 1.200%, ó, uma empresa com um crescimento bem bacana, né? Ela teve dois pullbacks mais agressivos, que foi aquele de 2022 e o mais recente agora, que trouxe ela para as médias de 200. Ou seja, ela está num lugar bem interessante aqui. Se a gente der uma olhada, a média de 200 serve meio que como um suporte aqui. Ela já bateu 2 vezes e voltou, e ela está na terceira, e tudo indica que ela possa sim voltar aqui para as máximas de 50%, ou seja, muito interessante. Se a gente colocar nossas linhas de estudo e vier para o diário, a gente vê aqui o pullback mais ou menos a partir de maio, né? Ela vem descendo, descendo, e agora a partir de novembro ela está meio lateralizada. As empresas de semicondutores, né, de tecnologia, estão no momento um pouquinho difícil aí, muito por conta dessa guerra comercial aí do Donald Trump. A gente vê que ela está na parte de baixo dessa lateralização, ou seja, provavelmente ela volta aqui, ganha uns 12%. Se ela perder aqui, ela vai entregar mais uns 14% até o fundo anterior. E se perder aqui, ela vai vir mais ou menos para essa região aqui, né? E aí vai começar a ficar meio estranho, porque aí ela vai começar a descontar bastante, né? Principalmente em relação ao gráfico semanal, que ela está na linha de 200, né? Ela voltaria para cá. Eu ainda acredito que existe espaço para ela voltar um pouco. Eu não vejo uma reversão aqui de curto prazo. Eu gostaria de ver ela romper pelo menos essa lateralização, fazer alguma coisa desse tipo. Assim, quebrar esse topo, vir para cá e depois ela buscar novos topos, né? Enquanto isso, eu acho que ela pode vir sim buscar esse fundo aqui. Ela não está em região sobrevendida, nem no diário, nem no semanal. Ou seja, ela pode sim vir aqui buscar esse fundo aqui para depois subir. Então, graficamente ela está muito interessante, sim. A gente vê que ela está nessa média de 200 do semanal, que é um ponto de gatilho para a subida. Porém, por conta desse cenário e tudo mais, eu acho que ainda dá para esperar um pouco mais para comprar. Resumindo então, galera, é uma empresa extremamente interessante, com diferencial competitivo absurdo, porém esse próprio diferencial competitivo fez ela entrar no meio dessa guerra entre Estados Unidos e China, o que pode ser muito complicado, né? Ela está num momento gráfico interessante, ela tem números muito interessantes, e a minha sugestão é aprofundar nessa questão aí entre a relação dela com os Estados Unidos, como é que ela vai desenrolar. Sendo muito franco, eu não sei o que fazer, eu vou ter que estudar melhor justamente por conta disso, porque eu sinto que se os Estados Unidos interferir muito nos negócios dela, ela não vai conseguir deslanchar e ela vai acabar perdendo market share, vai ter que rever previsões de lucro, e o mercado detesta empresas que façam isso, e aí ela pode recuar muito. Se você entra agora e começa a cair 20, 30, 40% por conta disso, existe um mundo aí que você não vai conseguir recuperar de curto prazo. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, deixa aí no comentário, me diz se vocês têm essa empresa ou pretendem comprar, ou qualquer outra que vocês querem que a gente dê uma olhada, beleza? Lembrando que tudo que eu disse aqui é só estudo, mas a título de curiosidade, um título educacional aqui, para a gente aprender junto sobre algumas empresas interessantes do planeta. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço.